Você acha que a gente pode se arriscar a dizer que a vida real acontece fora da zona de conforto? Eu me arriscaria. Eu me arrisco a dizer essa intuição minha. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema de hoje é a famosa zona de conforto. Será que a chamada zona de conforto pode levar a gente para situações bem desconfortáveis no final das contas? Então a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Paramita, o que é esse termo zona de conforto aqui dentro do escopo do nosso trabalho? Muita gente que pensa que zona de conforto é um lugar, né? Zona de conforto não é um lugar. Zona de conforto, eu diria que é um conjunto de pensamentos, de ações, de crenças, de comportamentos que nós temos que cria uma realidade limitada, que faz com que a gente seja menor do que nós somos. Então, essa zona de conforto é muito importante ficar claro que todo mundo tem, porque o que nos limita, né, o que faz com que a gente fique com esse tamanho menor do que nós somos, são nossos traumas do passado, são essas crenças que foram instaladas, que todo mundo tem, que a gente está em constante evolução. Então, o que a gente pode entender? Que esse conjunto de ações, de pensamentos que nos limitam, está em todos nós. Existem pessoas que pensam que só estão aquelas pessoas que estão, né, sei lá, presas na rotina e etc. E não é bem assim. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para poder ampliar um pouco a visão de todos, né, dentro do que a gente pode, das nossas possibilidades, para todo mundo entender que em algum nível está com, como eu vou dizer, com possibilidade de expansão. Se eu tenho uma zona de conforto, significa que eu tenho uma possibilidade de expansão, que a vida ainda está em movimento. Isso é muito bom. Então, eu estou pensando aqui hoje da gente ir descortinando esse tema e à medida que a gente vai descortinando, para as pessoas irem respondendo para elas mesmas. Aonde é que está a minha zona de conforto? Aonde é que eu posso crescer mais? Eu costumo dar esse exemplo de uma moça, né? Eu me lembro dela aqui agora, que ela sofreu muita rejeição na infância, da mãe que se casou e o padrasto também rejeitava ela, e aí ela mudou de uma casa para outra, ela ia para a escola, então era difícil, enfim, ela viveu essas situações. Então ela criou uma vida para ela de mochileira. Ela estava sempre repetindo isso, mudando de um lugar para o outro, indo para vários lugares. E ela dizia assim para mim: nossa, eu olho para essas pessoas no mundo, presas nas empresas, nessa zona de conforto. E eu pensava, né? E perguntava para ela: você acha que você não tem? Você acha que só as pessoas que estão presas nas rotinas? É verdade que muita gente que está presa na rotina está vivendo dentro de uma zona de conforto. Pode estar acontecendo isso. Mas a sua zona de conforto é viajar constantemente. É por isso que nós temos que colocar uma boa lupa para enxergar a nossa. Então, acho que vamos caminhar por aí. E eu já queria até dizer que eu estar aqui hoje gravando isso é um passo além de uma zona de conforto onde eu estava. Porque eu estava com pavor, eu não queria gravar vídeos, eu não queria gravar podcast. Eu tenho que agradecer a você e ao Nietzsche, que foram me empurrando, ao mesmo tempo me acolhendo, ao mesmo tempo respeitando o meu tempo. E aqui estou eu, agora, já confortável. Mas foi um trânsito, era uma zona de conforto. Eu sempre fui mulher das cavernas, sempre fui muito recolhida, trabalhei com grupos fechados e fui percebendo, e a gente vai falar sobre isso aqui, né, em algum momento, que eu não estava cabendo mais lá dentro. Então, começo dizendo assim, aí é a zona de conforto. É esse conjunto de situações que criam uma realidade limitada para mim. Paramita, a gente sabe que sair da zona de conforto é meio ameaçador, né? Isso a gente sabe. Por que é ameaçador? Sim. Partindo do princípio que esse conforto da zona de conforto seria mais ou menos o conforto do passarinho que está na gaiola, com a porta aberta, mas escolhe ficar ali por medo de desbravar a natureza do que ela possa trazer, né? Então tem um desconforto
de ir além dessa zona de conforto, como você está dizendo aí, porque existem guardiões ali na porta. Nós sabemos de alguns, eu vou dar exemplo de alguns, como o medo, a preguiça, a raiva, eles ficam ali na porta. Eu já acompanhei muitas pessoas e já vi em mim, quando eu começo a querer me mover além dessa minha zona de conforto, por exemplo, o medo começa a falar, o medo começa a dizer assim, olha, cuidado. Se você presta atenção, todas as ameaças do medo são ameaças que a gente viveu quando criança. Isso vem de uma fase da nossa imaturidade, isso vem da nossa imaturidade, que está conectado com a criança que está em nós. A gente tem medo de rejeição, a gente tem medo do ridículo, a gente tem medo de faltar dinheiro, de ficar vulnerável, que são sentimentos bem da criança. Então, toda vez que a gente começa a querer ir além, essas vozes, esses guardiões começam a vir. E claro que é muito desconfortável atravessar esse lugar. O meu exemplo, como eu estava dizendo, é claro que primeiro, eu vou gravar, aí o que o medo diz? Você não sabe fazer, vai ser ridículo, você vai ser rejeitado. Mas o principal nem era isso. Tinha isso. Mas o principal é que, por exemplo, eu me senti muito invadida na minha infância. Morava muita gente na minha casa, eram muitas pessoas, acontecia muita coisa lá, eu estava sempre me sentindo lotada. Então, eu sempre fui mais recolhida. Então, me expor era, de novo, de alguma forma, estar no meio das pessoas. Percebe? Tem essa conexão com a situação da criança, que vai lá e segura. Essa própria menina mochileira, imagina, se ela dizer assim, nossa, minha zona de conforto é viajar, então tá bom, eu vou me estruturar, eu vou ter coragem de estar num relacionamento, de ter um trabalho. Mas e aí? O medo diz assim, você não vai aguentar. Primeiro, vai ser chato para você. Segundo, você não vai conseguir se comprometer, você vai ser abandonada. Então, tem esse desconforto da gente questionar e enfrentar esse medo e essas crenças que estão na porta. E tem outros sentimentos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Agora eu tô focando mais nessa coisa do medo, né? Tem uma moça que eu atendo que ela é filha de pais muito super protetores. Ela não podia fazer nada. Tudo eles já resolviam pra ela. Então, é claro que ela casou com um marido que resolve tudo para ela. Ela tem uns sócios que fazem tudo. Ela fica nessa zona de conforto, aonde ela só vai encontrar pessoas que vão resolver, que vão na linha de frente para ela. E ela tem medo. Se eu atravesso e se eu vou fazer, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E aí ela fica menor do que ela é. Como eu estava dizendo na pergunta anterior, aquilo diminui e se eu for sair, eu vou ter que enfrentar esse desconforto. Se eu enfrento, Marcos, esse desconforto, eu vou entrar numa próxima camada também, onde eu vou ter que aprender, vou ter que desenvolver novas habilidades, igual eu aqui, estou dando meu exemplo. Como essa moça, vai ter que desenvolver novas habilidades, de ter uma casa, de ter isso e aquilo, a outra de ter que falar, de enfrentar, de se colocar. Nós vamos desenvolver coisas, que vai ser muito bom, óbvio, mas tem essa camada de aprender, de parar de adiar. Então, são camadas, tem os guardiões, tem novas atitudes e novos aprendizados, e aí tem a expansão da vida. Então, dá esse desconforto de entender, estou na escola da vida, estou eternamente aprendendo, vivendo novas experiências. E a zona de desconforto diz assim, não, já cheguei, já parei. Como diz, né? A zona de conforto é uma construção. Construir minha casa, posso ficar aqui dentro, mas a vida é um jardim que vai, que volta, tem estações, e tem isso que eu vou aprendendo, e eu vou... Aí está o desconforto desse eterno aprendizado. E voltando, então, ao que eu estava dizendo antes, então é ir além dessa imaturidade da nossa criança, por isso o nosso trabalho chama, né, o processo de amadurecimento, e indo para o adulto, que diz, ok, na minha criança eu vivi isso, mas eu vou amadurecendo isso e podendo ir para a vida adulta. Tem esse desconforto que você me perguntou inicial. Tem esse desconforto de atravessar a barreira ali da zona de conforto, né? Então, tem esse desconforto. Mas permanecer na zona de conforto, ficar ali, é sempre confortável ou pode ser um lugar desconfortável? Olha, eu diria que o conforto da zona de conforto é que você não precisa enfrentar esses guardiões, nem aprender novas coisas, como eu estava dizendo na sua pergunta anterior. Eu fico ali fugindo disso, eu não preciso enfrentar isso, apesar de que isso fica me rondando o tempo todo. Agora, o desconforto de estar evitando a evolução, de estar adiando a vida, uma hora bate na porta. A pessoa, ela começa a se sentir mal, ela começa a querer fechar a planilha dela e começa a falar, não sei se isso aqui é bom negócio não sei se é bom negócio. Tem uma pessoa que eu atendo e que ela sempre ficou numa zona de conforto de não
expressar os sentimentos. Ela foi muito reprimida. Então, para ela, é ameaçador. Então, ela criou essa zona de conforto onde ela não expressa muito. Então, ela se casou com uma pessoa também que não expressa e não questiona muito. Ela ficou ali. Uma hora, é claro que isso foi dando um vazio no casamento. E ele começou a querer sair. E ela, dentro da zona de conforto dela, não conseguia expressar o que ela estava sentindo, porque aí também já atrofiou. E aí ele foi indo embora, eles se separaram, ela foi deixando ele ir embora, ela queria ficar com ele e não conseguia falar, Marcos. Porque a zona de conforto dela é essa, se eu falar, a ameaça é maior. E até que ele começou a sair com outras pessoas e ela ficou no papel da amiga, que até falava sobre essas mulheres com ele. Mas tudo que ela queria dizer é assim, não fica com elas, fica comigo, eu quero estar com você. E no fundo ele também parecia que queria. Só que em algum momento ele se apaixonou, ele foi embora e caiu a ficha para ela. Gente, que péssimo negócio a minha zona de conforto. Ela tá numa dor, mas numa dor. E eu percebi que essa dor é o grito do parto da expressão dela que vai nascer, que tem que sair da zona de conforto, você entende? Ela precisou, porque chega uma hora que a vida encalacra a gente, ela cerca, ela foi cercada, ela precisou viver essa dor. Não é todo mundo que precisa viver essa dor, por isso que estamos aqui, trabalhando para ir através da consciência, não através da dor. Porque chega uma hora que a criança tem que sair da barriga que está confortável, a borboleta tem que sair do casulo, o pássaro uma hora precisa voar. Então ela chegou nesse lugar onde ela fez a conta e falou, não vale a pena aqui para mim mais. E aí agora eu percebo que é um grito do parto, sabe? Tá doendo, mas a expressão dela vai ter que vir para fora. Então tem um conforto de não enfrentar, mas não tem jeito, uma hora isso invade a casa, invade a própria zona de conforto, aí a pessoa é expulsa de lá de dentro, com uma doença, com uma briga, com uma desilusão e assim por diante. Porque a vida é nossa amiga, ela vai tirar a gente de lá, a gente veio aqui para evoluir, nós vamos brigar com isso, mas uma hora vai chegar. Se a vida precisar usar o amor na forma de dureza um pouquinho mais, ela usa mesmo, né? Ela vem e passa a faca, né? E repito, estamos trabalhando para, em vez de ser assim, ser através da consciência, para que a gente possa se aproximando da nossa verdade, né? Do nosso eu verdadeiro. Porque, na verdade, é para lá que nós estamos indo. Ele é o nosso eu verdadeiro, a nossa essência que está pulsando e como um imã puxando. A gente resiste, mas a coisa está lá, né? Então, tem um chamado para a vida. E se a gente não escuta, dá um desconforto. Isso. Você já até está falando disso até agora, mas para esclarecer um pouquinho mais, o que é que a gente ganha e o que é que a gente perde ficando na zona de conforto? Vamos lá. Tem uma coisa que eu acho que precisa ser dito aqui. Eu não estou dizendo que a nossa vida tem que ser um eterno filme de aventuras. Que a gente não pode relaxar. Então se eu estou relaxado quer dizer que eu estou na minha zona de conforto. Eu acho muito importante ficar claro que nós não estamos falando disso, porque tem pessoas que são contrafóbicas, não é? Então que tem que estar sempre se desafiando e a pessoa vive tensa com isso. Primeiro de tudo, eu quero deixar isso aqui claro. A gente precisa, em algum momento, ir além disso. O que a gente ganha com isso? Talvez, gente, em algum momento a gente tem que aprender aquela língua. Eu, por exemplo, eu tenho que aprender a mexer no computador, não dá mais para eu ficar pedindo todo mundo para me ajudar. A gente tem que expressar alguma coisa, como aquela moça que eu tô falando. Então, em algum momento, a gente vai ter que se mexer. E aí, esse é o ganho. É um ganho de independência, é um ganho de evolução, é um ganho de caminhada em direção à expansão, além dessa contração que é a nossa zona de conforto. O ganho é a própria vida, é a própria evolução, né? Mas de todo jeito eu queria deixar claro isso, tá? Porque senão parece que a gente quer que a pessoa vive numa eterna Indiana Jones. Não, pelo amor de Deus, às vezes a gente precisa ficar lá dentro um pouco confortável, gostoso. Eu não quero mexer nisso, não tem nada de errado, não tem que mexer toda hora, provar nada pra ninguém. A vida chama, o momento bate na porta, porque senão parece que fica aquele eu idealizado que tem que estar sempre enfrentando tudo. Não é isso que nós estamos falando, gente. Nós estamos falando com gentileza, consciência, dar nossos passos. Acho bom deixar isso claro aqui, concorda? Sim, concordo. Né? Tudo tem seu tempo. Muito bem lembrado, aliás. Não é? Sim. Você tem estado bem mais doce no processo de transformação do que você era antigamente, que eu te conheço há muitos anos, né? Sim. Você está ficando mais gentil, né? Nas exigências, né? Aprendi, amadureci, saí da minha zona de conforto da dureza também, né? E devagarinho a gente vai andando. Eu não quero deixar nenhum peso que todo mundo daqui tem que enfrentar tudo, não é isso.
mas inspirar, que é muito legal e além daquilo que nos limita. Não para ser perfeito, mas para viver a vida. Tá até com cara de fim agora essa nossa conversa, mas a gente ainda tem coisas a conversar aqui. Claro, vamos lá, não vamos nos conformar, não vamos ficar numa zona de conforto, vamos seguir adiante. Porque tem um elemento aí que parece que está sempre de mão dada com a zona de conforto, que é a preguiça na forma da procrastinação, né? Total, gente, se tem uma coisa que a gente faz para não sair da nossa zona de conforto é se ocupar com um monte de coisa. Exemplo, porque a zona de conforto, ela pode estar na nossa sexualidade, ela pode estar no relacionamento, ela pode estar no trabalho, no cuidado com o meu corpo, na minha expressão, pode estar em muitos lugares. Então, o que a gente costuma fazer é dar muitas desculpas que a gente não tem tempo ou não, né, sei lá, precisa fazer uma outra coisa antes. Sei lá, minha zona de conforto, eu, por exemplo, eu não queria vir gravar. Aí o meu adiamento é assim, não, precisa comprar uma câmera boa, não, precisa comprar um microfone, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí o Nietzsche falou, não precisa de nada, gente, vai lá e grava, você tem seu celular, grava. Então tem sempre uma desculpa na sexualidade, às vezes a zona de conforto é lá. Não, mas eu não tenho tempo, que primeiro eu preciso fazer isso, primeiro eu vou ter minha casa, aí eu vou ter, depois eu converso. Então, se a gente não presta atenção, do mesmo jeito que o medo ameaça, a nossa preguiça nos distrai. Tem uma coisa que, se você prestar atenção, anda muito com a preguiça, é a raiva. Porque alguém lá e fala assim, você tá com desculpa. Dá raiva na hora. A gente fica com raiva da pessoa que tenta tirar a gente de lá de dentro, não é? Dá uma irritação, aí a gente quer acusar. Eu já vi isso tanto comigo, alguém falar, para mim, você tá enrolando. Me dá uma irritação. Então, a raiva também tá por lá. São muitos os guardiões que estão ao redor. Tem um depoimento, Marcos, que você não ouviu ainda. Eu queria te contar, vou te contar aqui no podcast. De uma pessoa que fez o nosso curso, Procura-se Meu Eu Verdadeiro. Olha que bonito. Ela me mandou uma mensagem me contando. Quando ela era criança, toda vez que ela ia pedir alguma coisa pro pai, um brinquedo para ir na casa da amiga, alguma coisa assim, o pai falava assim, vou pensar. Ele nunca respondia na hora. E na maioria das vezes, ele deixava para lá. E ela não ganhava o brinquedo, ela não ia para casa da amiga. Ela tinha esquecido isso. No nosso curso, ela foi entrando nisso e ela me falou, Paramita, eu percebi que eu aprendi a adiar minha vida. Eu tô sempre adiando. Tudo que é pra mim, eu penso muito. E eu tô num casamento há tantos anos, tão desconfortável, não sendo bem tratada, insatisfeita com a minha sexualidade, tem tanta coisa acontecendo ali, e eu tô sempre adiando fazer alguma coisa a respeito, que pode ser se aproximar do parceiro, conversar, ou, sei lá, dar um tempo, ou se separar, ou buscar alguma coisa. Ela falou, e eu fico adiando. Eu tô numa zona de conforto horrorosa. Não é bonito? Muito bonito. E ficou muito claro para ela. Ela falou, eu tô dando vários passos, aí eu não quero dizer aqui os passos que ela deu, apesar que ninguém sabe quem é ela, mas é muito delicado para ela. Ela me falou isso há 2 dias atrás. Eu falei, nossa, o dela ficou bem claro aonde que isso começou, né? Então, que exemplo legal, hein? É muito legal. Para quem está ouvindo a gente, e eu estou dizendo aqui de um exemplo meu, simples, né, de gravar os vídeos, mas presta atenção, tem adiamento, tem medo, que a gente precisa lidar, não é que assim, sai pisando em cima disso, mas olha um pouquinho mais aprofundado, que ele vai estar contando coisas que são crenças, que são situações que você viveu e que está ali na porta te impedindo de ir pro bom, tá? Por isso nós estamos gastando nosso tempo aqui, porque é para ir pro bom, a gente quer o melhor, não é? Então... Para ir pro bom, né? Que está fora da zona de conforto. É possível ser confortável estar fora da zona de conforto? Boa pergunta. Eu vou me arriscar, porque eu também não sei toda a verdade absoluta, né? Mas eu acho que, a princípio, vem um desconforto, como eu tô dizendo que aconteceu comigo. É um desconforto. O primeiro vídeo meu, olha lá no Instagram, gente. Eu tô lá dizendo, gente, eu não tenho nada, mas eu vou começar. Hoje em dia eu tô super à vontade, meu trabalho expandiu, conheci um monte de gente por causa disso. A princípio tem um desconforto, mas vale muito a expansão que vem logo depois. Uma vez eu escutei um professor falando uma coisa que eu achei tão linda. Ele disse assim, olha, a vida e os ensinamentos da vida são assim. Você começa na piscina de criança, igual na idade mesmo da evolução do ser humano. Você começa na piscina de criança com a boia, você tira a boia, você vai para a piscina para adulto de boia, você tira a boia, nada na piscina de adulto. Até que chega um dia que todos os mares são seus. A princípio, a gente tem que aprender, a gente tem que, né? Mas tem esse desconforto inicial, que é o desconforto, gente, de aprender qualquer coisa. Voltando ao que eu disse há pouco tempo agora, não é gratificação imediata, às vezes.
Às vezes no segundo seguinte você fala, nossa, que alívio que eu falei aquilo, que alívio que eu mudei de um lugar para o outro, que alívio que eu comecei a mexer o meu corpo, que eu estava na zona de conforto de ficar na preguiça. Tem algumas movimentações que são desconfortáveis, mas garantido, gente, anda um pouquinho mais para frente, persiste, porque como a gente está dizendo aqui, na direção do nosso eu verdadeiro, naquilo que a gente tem de melhor. Então, a princípio, a gente vai ter que aprender coisas, nós vamos dar aqueles passos, mas nós vamos chegando lá. Sim. Tenta, gente, tenta. E lembrando, igual ginástica, não é de uma hora para outra, precisa levantar 100 quilos, não. Começa na piscina com boia, daqui a pouco você tira uma boia, depois você tira outra e você vai indo. Você falou no eu verdadeiro. É possível a gente viver e expressar o eu verdadeiro da gente, aquilo que a gente é mesmo de verdade, estando dentro da zona de conforto, permanecendo na zona de conforto? Uma coisa exclui a outra? Eu acho muito difícil, né? A zona de conforto ela é feita de uma distorção do eu verdadeiro. Ele está lá dentro também, mas distorcido. Ele está ali, o eu verdadeiro é a própria liberdade. E a zona de conforto é a própria prisão, não é? Então, é uma parte dele mesmo que está preso ali. Tem uma coisa que não se encontra muito, né? Assim, que é um trânsito. Não quer dizer que a zona de conforto está prendendo tudo, tá? Tem coisas nossas que estão liberadas e tem coisas nossas que estão na zona de conforto. Não quer dizer assim, estou totalmente na zona de conforto, agora estou totalmente liberado. Não é assim. Partes nossas já vão se conectando com o eu verdadeiro e outras que viveram choques mais profundos, né? Sei lá, que seja numa relação, que aí afeta a minha relação, então fico com medo, fico dentro da zona de conforto. Eu estou atendendo uma moça, nossa, ela teve muita dificuldade na infância, foi muito difícil. Ela está dentro de uma relação que é muito difícil, mas que ela está protegida. Tem que ir devagar mesmo, não dá para ela sair com tudo. Ali ela precisa da zona de conforto dela. E aos poucos ela está entendendo para ela poder fazer esse trânsito, escutando o medo, observando a preguiça, entendendo os sentimentos. Outras partes já estão liberadas para ela, no trabalho dela está bem legal, você entende? Já tem mais conexão com o eu verdadeiro. Então, depende. Aquilo que está aprisionado ainda não é real, porque não é a verdadeira expressão dela na relação com o companheiro. Entende? Tem medo, tem outras coisas envolvidas. E não tem nada de errado, é um trânsito. As defesas do ego não é uma verdade final, é um trânsito, não é? O medo, uma hora, ele vai virar amor, ele vai virar coragem. Então, tá em trânsito. Eu costumo brincar, por exemplo, com ela ou com algumas pessoas que eu tô atendendo. Eu digo assim, olha, eu vou colocar aquela fitinha preta e amarela ao seu redor, sabe, de reforma, e colocar uma camiseta assim, desculpe os transtornos, estamos trabalhando para melhor atendê-los, né? Então tem toda essa camada prendendo a pessoa, mas aos poucos ela vai se reformando, né? E aí ela vai chegando na direção desse eu verdadeiro dela. Você acha que a gente pode se arriscar a dizer que a vida real acontece fora da zona de conforto? Eu me arriscaria. Eu me arrisco a dizer essa intuição minha. Porque, olha, a zona de conforto, ela está baseada no passado. São situações que eu vivi no passado e que eu estou com medo de reviver e por isso eu não me mexo. Então, se eu me mexer, eu vou tocar em algumas dores que eu não quero, porque eu vivi elas no passado e me doeu. Não é isso? E a vida está no aqui e agora. A zona de conforto está no passado e a vida está aqui, agora. E esse aqui agora está chamando pelo passado, está mexendo nessa zona de conforto. Esperando, né? Igual o feto vai crescendo, uma hora está pronto para sair, se não sair, a gente vai lá com fósseis e puxa. Mas a vida está chamando, ela está o tempo todo querendo incluir a gente dentro dela, né? Não é que é separado, então você está perdendo, você está no trânsito indo para lá e a vida está chamando. Não tem separação, tá tudo junto, né? Mas não é, um neném que está dentro da barriga não está separado da gente, ele está ali na incubadora, ele está ali caminhando para chegar lá. Então são momentos diferentes do processo de maturação emocional. Uma hora chega, uma hora aquilo que está preso no passado vai nascer para o momento presente, né? Vai além. E aí a gente chega lá. Então tá bom. Paramita, obrigado, viu, gente? Obrigado aí vocês que estão com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada a todos também de estar aqui me ouvindo fora da minha zona de conforto. Obrigado, Marco Rocha, porque você também me empurrou muito. Vamos junto, né? De mão dada, né, Marcos? Vamos junto. Eu diria que tem muito valor quem vai com a gente, quem nos incentiva a ir além dela, apesar de a gente ficar com raiva da pessoa.